Olá, olha eu aqui novamente, Belissa Tagliaferri, do Corretor de Outro Nível. E eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo na minha segunda aula dessa jornada que está incrível. Na aula anterior eu te dei exemplos dos perfis fantásticos, você lembra? E falei também quais eram os erros que você comete quando você não conhece o perfil do seu cliente. E é claro, se você não assistiu a aula anterior, eu já sugiro que depois dessa aqui, depois que você assistir essa aula, volte lá, assista, vale a pena. Existe uma sequência lógica para você captar melhor toda essa mensagem, ok? Na aula de hoje, eu vou te apresentar a forma correta de como que você vai atender cada perfil. E eu também vou te mostrar como que o seu cliente capta as informações do mundo externo, para o mundo interno dele, que é através dos sistemas representacionais. E todo esse conhecimento, somado à sua determinação, à sua força de vontade, com certeza vai, dobrar as suas vendas e você vai vender todos os meses. Mas antes de falarmos sobre os sistemas representacionais, vamos puxar um pouco aqui sobre a aula anterior. Eu contei para você sobre os 4 perfis fantásticos, você lembra? Que nós possuímos 4 perfis, porém 1 ou 2 que são predominantes. O pedra, o chama, o elástico e o invisível. E também contei quais são os maiores erros que você, como corretor de imóveis, comete quando você não conhece esses perfis. E nessa aula, eu quero ajudar você a entender a forma correta de como cada perfil se comporta na hora da negociação. Na aula anterior, eu falei que o pedra é um perfil bem agressivo e que já quer saber o preço do imóvel, mas que muitas vezes o corretor ele não consegue entender o time desse cliente, acaba enrolando na negociação. O pedra é sim um cara direto e você deve agir da mesma forma. Quem é objetivo quer objetividade. Então, quando você perceber um cliente com olhar alto, postura forte, muitas vezes com voz de arrogância, não que ele seja arrogante, mas eles são tão autossuficientes que acham que as coisas devem ser feitas do jeito que eles querem. Voz forte, queixo para cima, eles pegam na tua mão de maneira bem dominante. Você precisa se comportar assim como ele, mas de uma maneira muito mais sutil, porque o segredo é o cliente achar que ele está dominando a situação. O chama já é um perfil comunicador, ele é brincalhão, é aquele cara que chega no plantão fazendo algumas gracinhas. A intenção dele é virar o seu amigo. Nessa situação você deve sim ser amigo do cara, porém com um comportamento menos intenso que o dele. A entrega sua para ele precisa ser comedida, pois ele é aquele tipo de cliente que compra de outro e te liga para contar. Então, para que isso não aconteça, procure ser amigo dele, porém de forma profissional. Claro, caso ele te chame para um churrasco, porque eu sei que isso acontece, vá só se for de forma profissional, se tiver outros profissionais, para você fazer um network. Mas caso seja um churrasco de família, se posicione e não aceite de forma alguma. Porque esse é um perfil comunicativo. Uma vez que você pegou intimidade, não tem mais volta. Vamos falar agora do elástico. É um perfil simpático, mas por causa da calmaria, da demora, muitos acabam desistindo dele. Caso você perceba um cliente calmo, quieto, falando baixo, porém sorridente, seja muito paciente. Esse cliente precisa de ajuda para fechar, pois ele não consegue tomar uma decisão sozinho. Se caso ele não levar a família dele junto, ele vai ficar perdido, porque é muito importante que a família dele tome decisão para ele. É um cara que vai te fazer muitas perguntas, até ele ter certeza do que ele quer. Você deve ouvi-lo atentamente, sempre mostrando ser bastante solidário, e trabalhe com ele de forma fiel e transparente. Fale sempre baixo. Mantenha a atenção somente para ele. Não olha para o relógio, não olha para o celular. Lembre-se, ele precisa de você. E por último, nós temos o invisível. Por ser muito metódico,
ele chega no plantão sem falar quase nada. Somente tipo um olá, eu preciso de um imóvel, até tantos mil. Porque ele é muito quieto. O semblante dele é muito sério. E muitas vezes dá até uma impressão que ele é antissocial, sabe? Mas é porque ele não sabe se expressar mesmo. Se você quiser fechar uma venda com esse perfil, então eu vou te explicar como é que você faz, certo? Se você tiver um perfil muito aberto, muito extrovertido, vai precisar cuidar para que seu cliente invisível goste de você, pois eles são tão discretos que um perfil chama, ou seja, um perfil comunicador, assim como o meu, pode assustá-lo. O segredo aqui é você modelar o comportamento dele. Ouça o tom de voz dele e faça o mesmo. Veja o movimento corporal dele e se espelhe de forma sutil. Esse cliente é do tipo inteligente e ele vai saber se você estiver usando algum tipo de manipulação para convencê-lo. A lealdade aqui é o que mais conta pontos ao seu favor. Você percebeu como é possível dobrar as nossas vendas aprendendo sobre o comportamento do cliente? Bom, a partir de hoje você pode começar a aplicar dessa mesma maneira que eu te expliquei e você irá notar uma revolução no seu atendimento. Certo, gente? Olha só, agora chegou o momento da gente focar, o momento de falarmos sobre os sistemas representacionais. Então vamos lá, papel e caneta na mão, porque vale a pena anotar todos os detalhes, ok? Vamos lá. Nós usamos os sentidos externos para observar o mundo e os internos para representar a nossa experiência, para representar a experiência para nós mesmos. A maneira como vemos, assimilamos, armazenamos, que codificamos as informações na nossa mente, vai ser através sempre da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, que esses nós chamamos de sistemas representacionais. Algumas pessoas, elas captam melhor as informações, elas aprendem melhor através da visão, vendo, que são as chamadas visuais. Outras através da audição, que é ouvindo, que são as auditivas. Outras, elas captam melhor as informações através do tato, que são as sinestésicas. É quando elas tocam, elas sentem, ok? Nós temos também algumas pessoas que elas sentem maior dificuldade de fazer perguntas. Então, essas precisam de muitas informações. E essas pessoas são as digitais. Cada pessoa tem um sistema representacional predominante. E o nosso papel como corretor é adequar a nossa comunicação ao sistema representacional do nosso cliente. Perceba, durante um atendimento, como que o teu cliente capta as informações dos imóveis, como que ele está prestando atenção, né, em tudo que você está falando para ele. Ele entende melhor ouvindo de forma auditiva, ele entende melhor tocando nos lugares, ele entende melhor só olhando ou perguntando. Mas como é que você vai descobrir isso? Bom, eu vou contar como cada sistema funciona e vou te ensinar como que você vai aplicar isso lá nos seus atendimentos, ok? Então vamos lá. Nós começamos com o sistema visual. Você já percebeu aquele cliente que ele tem uma singularidade de ficar prestando atenção no que você está explicando, só que ele não olha para você. Ele olha em tudo, ele passa o olho em tudo, mas não olha para você. Você tá falando com ele, ele tá com a mão no queixo, só observando. Já viu isso? Ele quer olhar a foto do produto, ele quer olhar cada detalhe do imóvel. Ele se preocupa se o lugar é bonito, se é feio, se tem defeito ou não. E no momento da explicação, enquanto você tá falando, ele tá visualizando tudo. Um cliente visual não gosta de discursos longos. Então, ele sempre vai te interromper se caso você esteja falando demais. Porque ele vai querer que você mostre mais. Ah, mas é que eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, ok? Então, quando você notar que o seu cliente é visual, mostre mais vídeos para ele, tabelas, fichas técnicas, fotos,
um bom decorado, caso seja um cliente de lançamento. Agora é o seguinte, se você for vender um imóvel pronto para esse cliente, esse imóvel ele precisa estar bem apresentável. Por isso que é necessário que você vá conhecer antes o imóvel, o pronto, tá? É bem provável que se tiver tudo desorganizado, você não vai fechar a venda, porque ele leva isso muito em consideração. Esse cliente, ele valoriza muito que ele está vendo. Agora, o cliente auditivo, ele vai aprender, ele vai captar as informações através dos sons. Ele vai prestar atenção mais no que você fala do que no que você está mostrando. É aquele cliente que conversa com você direcionando o ouvido dele para a sua boca. Já viu? Para ele ouvir melhor, ele direciona para a sua boca. Muitas vezes nós não entendemos, né? Por que ele presta tanto atenção? Ele está prestando atenção, eu estou conversando e ele está olhando para baixo. Já viu isso? Pois é. Muitas vezes nós não entendemos por que ele presta atenção olhando para baixo. Mas é que na verdade ele está ouvindo a gente assim, ó, e ele está aprendendo enquanto ele está ouvindo. Geralmente ele faz perguntas referente ao silêncio. Ele quer um andar que não tenha barulho, quer uma unidade que não fique perto do playground. Então sempre aposte na explicação bem detalhada, tá? Com bastante informações. E se você notar que ele não te interrompeu, continue explicando e perguntando quais são as características que ele mais gosta. Porque esse cliente, ele gosta de te ouvir. Agora, já o cliente sinestésico é aquele que gosta de sentir quando o ambiente está agradável. São aqueles clientes que conversam tocando nas pessoas, tocando nos móveis, nas paredes. Eles vão passando a mão. Caso você vá vender um lançamento e leve ele para um decorado, é aquele que senta no sofá e às vezes o sofá está mais interessante do que o próprio imóvel que ele está querendo buscar. Essa pessoa é o tipo de pessoa que só aprende sentindo. Quando ele está com alguém, quando ele está compartilhando informações. Porque é um cliente que fala bastante. E por ser muito carente, ele vai te fazer de amigo e ele vai precisar se sentir bem. E aí, por último, nós temos o digital. Eu sei que no momento que nós estamos hoje, esse nome ele é muito comum, mas quando se trata dos sistemas representacionais, o digital só é um perfil que faz muitas perguntas. Sabe aquele cliente que já começa o atendimento perguntando? São tantas perguntas que muitas vezes o corretor ele se confunde achando que o cliente não está afim da compra. Mas o que o corretor ele precisa entender é que esse cliente ele só vai entender de verdade sobre o imóvel se for respondido todas as perguntas para ele. E essa é uma maneira do cliente captar as informações. Ele só aprende assim. Portanto, esteja atento para responder todas as perguntas que forem feitas com paciência, com intenção de resposta bem formulada. Nesse caso, o corretor que não souber sobre o produto, sobre o mercado, pode atrasar todo o processo de venda. E essa é a mágica. É entender a essência que quando você aprende que pessoas são diferentes, você customiza o atendimento com a cara do seu cliente. E você sabe qual que é o resultado disso? Você não vai mais perder vendas. Sabe aquelas negociações que elas parecem difíceis de fechar? Pois é, elas se tornarão cada vez mais fáceis e dobrar o seu faturamento, será uma questão de tempo. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha aluna, Tiziana Jorge, que em apenas um mês de curso saiu do absoluto zero em vendas e fechou 1 milhão de vendas de consórcios. Exatamente. Saiu do zero para 1 milhão em vendas de consórcios imobiliários. Dá uma olhada então nesse depoimento e tire as suas próprias conclusões. E aí, o que acharam? Show, não é mesmo? E muita gente está me perguntando sobre como que eu posso obter todo esse conhecimento. Eu posso te dizer que existe um método, gente, pronto,
que vai te dar todos os recursos e técnicas para que você que não entende nada sobre gente, sobre comportamento humano, vai começar do zero a aprender a analisar o cliente. Desde quando esse cliente chega para você lá na abordagem, até no momento que ele chega na finalização, no fechamento de vendas com você. Mas isso aí, ó, é um assunto para o próximo vídeo, para a próxima aula. E vamos falar dessa próxima aula? Vamos lá. Na próxima aula, que você não pode perder de forma alguma, você vai aprender a criar uma sequência de perguntas poderosas com o objetivo de entender o que o seu cliente precisa e como que você vai fazer para gerar conexão com esse cliente. E essa é uma parte muito importante para você dobrar o seu faturamento. E quem souber fazer perguntas vende todos os meses, e é claro. Então assim, ó, de verdade, não deixa de estar comigo. Deixa aqui o teu comentário, deixa aqui as tuas dúvidas, aqui abaixo desse vídeo. Nós temos uma comunidade para que você possa interagir. E eu vou ter o prazer de responder todas as pessoas que deixarem aqui os seus comentários. Mas fica aqui um pouquinho, que eu quero aproveitar que você ficou até o final comigo e já vou te pedir para você já se inscrever aqui no meu canal. Venha conhecer os meus vídeos, é muito conteúdo. Lá no Instagram também, no Facebook também. Eu tenho muito conteúdo de leitura comportamental que você pode utilizar nas suas vendas. Com certeza, a partir de hoje. Ok? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Temos mais na próxima aula. Eu te vejo lá, hein?